Vamos dar início com a nossa prece. Em primeiro lugar, convidando ao Mestre Jesus a estar conosco, não só nos momentos de tristeza, mas nos momentos felizes, ou seja, todos os nossos momentos. E convidemos o Mestre a nos acompanhar. Hoje, um dia em que se comemora o Dia de Finados, né? O Dia de Todos os Santos, nós, espíritas, nos lembramos, não só no dia de hoje, mas sempre, daqueles entes que nos foram queridos e amados e que partiram, e que acreditamos estar em uma boa situação, oramos por eles. Em dias como estes, em que nossos pensamentos se voltam para os nossos irmãos que partiram, sabemos que a possibilidade deles estarem conosco em visita, nos auxiliando, rememorando momentos especiais, em que, então, que nosso percurso nessa existência, não nos esqueçamos daqueles que se foram. E mesmo que tenham reencarnado, que ainda assim, lembremos-nos deles e oremos por eles. E não só por aqueles que conhecemos, mas por todos que passam por suas dificuldades, assim como nós passamos, ou por momentos felizes. Uma felicidade, sem dúvida nenhuma, fugaz, mas necessária ao nosso estímulo de prosseguir. Convidemos Amélia Rodrigues, sua equipe espiritual, para intuir o nosso expositor no dia de hoje, aos nossos mentores das casas espíritas às quais participamos, os espíritos bondosos aos quais são trazidos por esses trabalhadores espirituais, ou mesmo aqueles que ainda estão despertando para ouvir, para aprender, para desenvolver a si mesmo. Então, é com gratidão que nós iniciamos esse trabalho, amparados pelo amor, pela luz, por todo o bem que desejamos fazer para o outro, que assim seja. Bem, só um momento. Boa tarde a vocês que adentraram, meus irmãos, no momento em que eu estava aqui realizando a prece, então sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Hoje nós temos, no Estudando Amélia Rodrigues, nós vamos dar sequência ao capítulo 7, né, no livro Pelos Caminhos de Jesus, esse livro, que é uma sequência belíssima que nos traz Amélia Rodrigues, a qual nos permite visualizar, né, aquele período, né, ela traz de uma forma tão poética, tão verdadeira, os detalhes, mínimos detalhes que nos permitem visualizar aquela época, né, como tudo se deu. E é importante um espírito como Amélia que nos permite ter um olhar mais atento a certos detalhes que muitas vezes a história não nos permite conhecer, é mais superficial. Então, hoje, nós vamos estudar esse capítulo 7, que é na Transjordânia, a liberdade. E nosso expositor é Thales Peixoto, que já esteve aqui várias vezes, seja muito bem-vindo. Ele é de Itabuna, Bahia, e faz parte do Centro Espírita Luz e Paz. Seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Boa tarde a todos que adentraram agora, viu? Fiquem à vontade. Vamos ouvir Thales. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a luz, a paz e o amor do Divino Mestre Jesus permaneçam em nossos corações.
Muito obrigado à casa pelo convite, muito obrigado, Andréa, a Vilma, que sempre mantém contato conosco. Fica aí o nosso abraço fraterno a todas vocês. Na Transjordânia, a Liberdade, capítulo 7 da obra Pelos Caminhos de Jesus. Primeiro vamos à questão geográfica, para conseguirmos entender melhor o contexto. Quando a aquarelista do Evangelho, pela psicografia de Divaldo Franco, põe essa palavra Transjordânia, precisamos ter em mente que toda referência e origem aí fala do Rio Jordão. Então, existe hoje ali um país chamado Jordânia, e outrora se usava muito as expressões Cisjordânia e Transjordânia, tendo sempre como referência o Rio Jordão, rio histórico muito importante, no qual João Batista batizou Jesus. Então era um rio muito importante ali naquela região, que nasce no Monte Hermon, e as suas águas vêm descendo, passando pelo que é chamado Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, que na verdade não é propriamente um mar, mas um lago de água doce, e ele vai descendo, e a foz, ele deságua no que é conhecido como Mar Morto, que na verdade também tecnicamente não é um mar, mas um lago endorreico, o que quer dizer que é um lago que ele fica fechado, ele não deságua no oceano. Então, a sua bacia hidrográfica não vai para o oceano. Ele fica ali, e geralmente esses lagos endorreicos, eles acabam sendo mais salinos. Então, por uma questão natural, essas águas que vêm lá do Monte Hermon, doces, elas vão se salinizando ao longo desse curso, e quando chegam no Mar Morto, elas já estão extremamente salgadas. Mas, na verdade, nenhuma desses trechos é um mar verdadeiro, mas se chama, né? Pelo tamanho, pelo volume, pela pujança, como se habituou a chamar como mar, e até o Mar Morto é extremamente salino. Então, a gente entende aí que Cisjordânia, tomando como referência ali a região de Israel, a região da Palestina, que fica no leste, no lado ocidental do Rio Jordão, Cisjordânia significa deste lado do Jordão. E Transjordânia significa além do Rio Jordão. Então, a Cisjordânia é o lado, digamos que à esquerda do mapa, né? O lado leste, o lado ocidental, e a Transjordânia do lado oriental, do lado leste, na verdade. O lado oeste é que é a Cisjordânia. Então, ali o povo judeu, eles na verdade, não eram expressões do tempo de Jesus, Cisjordânia e Transjordânia, foram posteriormente ao período de Jesus, mas Cisjordânia do lado de cá do Jordão e Transjordânia além do Rio Jordão. E aí a Amélia Rodrigues, ela fala que depois de Jesus pregar durante muito tempo, já ter falado bastante na Galileia, ele sentiu uma vontade de ir pregar na Transjordânia. Então, de ir a regiões além do Jordão, de falar com povos que não conheciam a sua mensagem. Ela usa a expressão ensementar, né? Lançar sementes, plantar sementes do Evangelho para povos que ainda não conheciam a sua palavra. Só que ela vai descrevendo essa região da Transjordânia com planaltos extremamente áridos, desérticos, calcinados, queimados pelo sol. Um sol inclemente, um clima extremamente rigoroso, muito quente. Era uma região que não era propícia e adequada para a agricultura, por exemplo. Somente
nas margens do Jordão é que o clima ficava mais ameno, ficava mais agradável, ou menos difícil. E somente ali nas margens do Jordão é que era possível qualquer prática de agricultura. Então, Transjordânia aí, na verdade, é um símbolo, é uma metáfora que a Amélia Rodrigues está querendo dizer, porque era uma região muito difícil. Seria uma viagem muito difícil que Jesus estava propondo. Eram viagens a pé, né? Lembremos, eles não tinham carro, não usavam aviões, não usavam ali no Mar da Galileia, nem no Rio Jordão, eles não usavam iates transatlânticos, eram sempre viagens complicadas, numa região geograficamente difícil e com um clima extremo, deserto, calor, sem frutas, sem plantações, uma região difícil e também difícil do ponto de vista humano, porque existia, como até hoje, né? Mas num contexto diferente, culturas muito diversas, povos que nem sempre se davam bem. Então, ir para a Transjordânia também era ir ao encontro dos gentios, povos politeístas, com outras culturas, com outras religiões, com outras etnias e origens, idiomas. Então, aí ela usa a Transjordânia como símbolo da dificuldade. Então, na Transjordânia, a liberdade é na dificuldade, na aspereza da vida, no calor das provações, nós vamos encontrar, nós vamos adquirir a nossa liberdade espiritual. Tanto que ela encerra o capítulo com um parágrafo falando o planeta Terra, que se tornou essa imensa Transjordânia. Então ela utiliza aí o planeta Terra, o estar na Terra, o reencarnar na Terra, como ir para essa viagem difícil para a Transjordânia. Porém, essa viagem, embora difícil, ela se torna muito mais leve quando estamos ao lado do grande marinheiro, do grande comandante, Jesus de Nazaré. Então, ele, que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso referencial, o nosso grande exemplo, está nos solicitando, está nos requisitando para esta viagem. E uma viagem necessária, porque reencarnar na Terra foi e é um pedido de todos nós, espíritos inferiores, que ainda precisamos nos redimir perante a nossa própria consciência e perante a consciência cósmica. Como a gente encontra lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, necessidade da reencarnação. Precisamos da reencarnação, precisamos ainda da experiência neste planeta de provas e expiações. Então, não estamos em um planeta feliz, em um planeta celeste, porque aí não seria esse local de vegetação, de terreno difícil, de clima difícil. Estaríamos já numa condição mais confortável, numa condição mais favorável. Porém, quando nós estamos em situações mais confortáveis e mais favoráveis, nós tendemos aos abusos, nós tendemos à acomodação, nós tendemos a estacionar, nós tendemos a querer fazer da vida um parque de diversões onde só iremos fruir, aproveitar, gozar e deixamos de lado os compromissos, deixamos de lado os deveres, tudo aquilo que vai proporcionar e facultar o nosso desenvolvimento intelecto-moral.
E isso é muito palpável quando nós vemos que a aprovação da riqueza, a aprovação das facilidades materiais, ela geralmente promove isso se o espírito não tiver a sabedoria de não se deixar envolver pela arrogância, pela vaidade, pela prepotência, ou por uma vida apenas de usufruir os prazeres terrenos. Então Jesus nos propõe fazermos dessa viagem reencarnatória, do périplo à Terra, esta grande viagem em que a Transjordânia é como aquela chama incandescente que molda o ferro, que o ferreiro, né, lá na Idade Medieval, usava para forjar as espadas, as armaduras, todos os utensílios de metal, de ferro, eles precisam de temperaturas altíssimas para serem moldados. Então, é justamente nesse calor das expiações, no calor das provações, que nós somos testados e burilados pela vida. Por mais que a gente queira evitar os problemas, os desafios, as dificuldades, nós ainda precisamos muito deles, para não nos acomodarmos na inércia. Precisamos deles para despertarmos a consciência, para enxergarmos o que sem eles não conseguiríamos ver. O que a nossa preguiça, o que o nosso orgulho, o nosso egoísmo não nos faria ver. Então, somente nesse calor é que vamos conseguir comprovar a nossa fé. É que vamos mostrar de forma prática a coragem de estarmos com Jesus lado a lado. E aí a nossa querida Amélia Rodrigues, ela põe nesse capítulo uma indagação que Simão Pedro faz a Jesus, que consta lá no Evangelho de Mateus, quando Pedro pergunta, aqui falando com as minhas palavras, mas mestre, e nós que deixamos tudo de lado, né? Deixamos a nossa família, as nossas profissões, os nossos afazeres, as nossas casas, deixamos tudo de lado e te seguimos. E o que é que vai sair de nós? O que é que nós vamos receber então? Né? Nós deixamos tudo para trás para seguir por essa estrada ingrata, a Transjordânia, extremamente difícil, empoeirada, calor, recebendo críticas, apodos, pedras, muitas vezes nem uma água para beber. E aí, ao longo da vida de Pedro, ele vai descobrir o que ele vai receber, né? Porque Emmanuel, comentando esta passagem, ele tem uma mensagem no livro Fonte Viva, ele fala que quanto mais Pedro se desenvolveu, quanto mais ele cresceu em sua fé, mais ele foi requisitado aos testemunhos. Mais ele precisou demonstrar sua caridade com os irmãos em sofrimento. Mais ele precisou testemunhar sua fé em Jesus. Mais pessoas o procuravam ali na casa do caminho para chegar ao final do testemunho e Pedro, ao ser condenado à crucificação, ele pedir: não quero ser crucificado de cabeça para cima, igual a Jesus, porque eu não mereço. Então, me crucifiquem, por favor, de cabeça para baixo, porque eu não mereço
sofrer a mesma pena que Jesus. Eu não sou digno disso. E Emmanuel fala que o cristão ele não deve ser, não é, um adorno vivo no mundo. Não somos enfeites. Não existe, como Haroldo Dutra fala, espírito superior de cristal, de açúcar. Então, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós vamos passando pelas dificuldades, pelas dores, pelas despedidas, pela saudade, e vamos crescendo intimamente em nossos corações, mais seremos requisitados a responsabilidades, a deveres. Não pensem que a estrada nos levará a um paraíso de inércia. Emmanuel já nos alertou. Na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. Jesus nunca prometeu esse paraíso com anjos tocando harpas. Isso é fruto de uma ilusão teológica. Ele que foi o maior e que é o maior, o servidor de todos, falou, eu e o Pai trabalhamos sempre. Ele, o espírito mais evoluído, espírito puro, veio aqui testemunhar lado a lado com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Poderia ficar nas esferas elevadas dos planos superiores no mundo espiritual, mas veio testemunhar na Terra. Então nós, espíritos ainda muito acanhados em evolução e compreensão da vida, não podemos aspirar menos que isso. Quanto mais estudarmos, quanto mais aprendermos, quanto mais trabalharmos, quanto mais nos capacitarmos, daremos mostras e estaremos indiretamente pedindo à espiritualidade superior mais trabalho, mais testemunhos, mais responsabilidades. Porque uma grande empresa, uma grande corporação, ela não é confiada, não tem um CEO iniciante, estagiário. Não se confia a um estudante de medicina fazer 10 cirurgias num dia, cirurgias complexas. Então, a pessoa ela vai sendo moldada no calor da Transjordânia, na dificuldade, nos desafios, para que lá na frente ela tenha uma construção íntima para suportar essas altas temperaturas que a vida exige. Então é uma grande ilusão acharmos que teremos com Jesus um paraíso de repouso. E aqui não estamos querendo dizer que a vida seja só problema ou que um culto masoquista, a dificuldade. Não. É óbvio que existem alegrias, que existem momentos de descontração, de riso, de felicidade. E mesmo na dificuldade, quando enxergamos a vida com a cosmovisão espírita, que é muito diferente da cosmovisão materialista, conseguimos
com olhos de ver e ouvidos de ouvir, captar o espírito das experiências. Não a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Compreendendo a teleologia, a finalidade do que se passa. Então, o que antes seria um desastre, uma tragédia, passa a ser a experiência de que necessitamos para a nossa redenção. O que antes seria somente um sofrimento, a solidão, passa a ser um momento de reflexão, de meditação, de oração. A doença passa a ser uma condição de cura para a nossa purificação, para nos trabalharmos intimamente, nos conhecermos. Então, com Jesus, criaturas novas nos tornamos. Deixamos de ser o Saulo de Tarso para nos transformarmos no Paulo de Tarso. E é justamente essa Transjordânia a nossa estrada de Damasco. Mas desde que despertemos, nos conscientizemos disso e aproveitemos a jornada. Porque nem todos os convidados aceitaram o convite do Mestre. E nem todos os chamados vestiram a túnica nupcial para adentrarem o banquete celestial. Tal qual as virgens imprudentes, aquelas noivas que não prepararam o seu azeite, as suas lanternas, a maioria da humanidade caminha sem rumo, a matroca, sem saber para onde vão, como autômatos, que não sabem de onde vieram e para onde vão. Mas nós, que conhecemos Jesus e Kardec, que segundo Emmanuel, perante a sabedoria divina, a providência divina situou, conjugou perfeitamente Jesus e Kardec. Jesus a porta, Kardec a chave. Nós que conhecemos o caminho, que é o Mestre, que nos conduz à verdade que liberta e à vida em abundância, não podemos caminhar como cegos guiados por outros cegos. Porque Jesus é a luz do mundo. E quem se guia por essa luz, jamais se perderá. Então, é uma questão de prioridade. Quando Jesus propõe deixarmos família, amigos, tudo de lado para segui-lo, obviamente que é uma questão íntima de compreendermos os valores imortais, os valores permanentes da vida e o que é transitório, o que é passageiro. Porque ora queremos um carro, ora queremos cursar uma faculdade, ora queremos isso. Em outro momento, já não queremos mais aquilo. Em um momento, queremos residir em uma cidade. Daqui a 15 anos, tudo muda. E aquela profissão que eu queria tanto, eu já não quero mais. Aquela cidade que era tão fantástica naquele momento, já não é mais tão boa.
entendermos o que é passageiro e o que é permanente. Porque cultivar emoções superiores, sentimentos elevados e trabalharmos pelo nosso autodescobrimento, pela nossa transformação moral, é compromisso de sempre para sempre. Não passa. É prioridade sempre. As prioridades do espírito imortal continuam nesta existência, na próxima, e daqui a muitos e muitos séculos. Lógico que o ambiente de trabalho, os desafios íntimos que são enfrentados, não serão os mesmos, porque a vida é dinâmica. A lição aprendida hoje, amanhã vem outra nova. Mas de forma essencial, a meta de nos tornarmos pessoas melhores vale para ontem, vale para hoje e valerá amanhã. E nesta sociedade do espetáculo, dos likes, do culto às formas, às aparências, nem sempre, ou quase sempre, o que se busca, o que se promove coletivamente, atualmente, dura, geralmente são músicas que duram algumas semanas, famas de 15, os famosos 15 minutos de fama, ídolos que duram minutos, relacionamentos líquidos, né? Na expressão do sociólogo Bauman. Então, uma sociedade que promove e cultua o passageiro, o material, o efêmero. Mas Jesus nos mostra justamente a vida eterna. A vida em abundância. Nos mostra esse Pai de amor. Nos traz essa consciência da imortalidade. Começamos antes do berço e não terminaremos no túmulo. Prosseguiremos. E o que é que eu estou fazendo para o que eu serei amanhã? Qual a minha responsabilidade com a minha vida futura? O que é que eu estou semeando? Porque cedo ou tarde eu colherei. Lei de semeadura e colheita. Então precisamos entender que Jesus ele não propôs deixarmos o mundo de lado. Mas como a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, um homem no mundo, nos ensina, precisamos fazer mesmo as futilidades do mundo com a pureza que a santifique. Estarmos no mundo sem sermos do mundo. Porque lá na frente, se as pessoas ao nosso redor não optaram por seguir Jesus, estaremos nós de braços abertos para recebê-las. Porque é uma questão de tempo.
para que haja o despertar do espírito. Mesmo os mais endurecidos, os mais perversos, eles também, no momento apropriado, despertarão. Se renderão à luz maior da vida e seguirão o caminho do amor e da paz. Mas não podemos desperdiçar as oportunidades e o nosso tempo na Terra. Precisamos aproveitar da maneira mais útil possível para o nosso crescimento íntimo e para o crescimento daqueles que estão ao nosso redor. E nas dificuldades da Transjordânia, que é a reencarnação, nunca nos esqueçamos que por trás das nuvens mais escuras brilha um sol de luz fulgurante, que nos aguarda, nos espera há muito tempo, de braços abertos. E esse sol é Jesus, estrela de primeira grandeza, que precisa apenas do nosso esforço, da nossa decisão. E toda decisão causa uma cisão, como a Amélia põe no capítulo. Toda vez que optamos por um lado, deixamos o outro lado de lado. E nem sempre seremos compreendidos. Mas isso é passageiro, isso é momentâneo. Estejamos em paz com a nossa consciência. Busquemos fazer o nosso melhor. Aos poucos, todos caminharão no caminho do bem, no caminho da honestidade, no caminho da retidão. Não necessariamente da forma como a gente quer, no tempo que a gente quer, na religião que a gente quer. Então a mensagem que fica aqui hoje não é reproduzirmos ali aquele pensamento ainda infantil de Simão Pedro, de ficar indagando ao mestre qual a nossa retribuição. Senhor, e nós que deixamos tudo de lado para te seguir, o que é que vamos receber? Querendo vantagens, privilégios. Porque a nossa grande honra, a nossa grande glória é servir. O trigo maduro, ele é colhido. E ali, depois de triturado, vai na massa. E o que é que ele espera? O forno, as altas temperaturas para que se forme o pão. E o que é que aguarda o pão? A glória e a honra de servir. Como diz Emmanuel nessa mensagem, a retribuição, comentando este versículo de Mateus. E não esperemos menos nem mais do que a honra e a glória de servir na seara do Mestre. E que honra! Porque a seara é imensa e são poucos os trabalhadores. Que honra tiveram aqueles primeiros cristãos
Que honra tiveram os precursores ao tempo de Kardec. E agora, na formação da terra regenerada, que honra teremos nós se conseguirmos vivenciar em espírito e verdade o Evangelho do Cristo, de ajudarmos a colocar uma semente, um tijolinho na parede. Nós que outrora atrapalhamos o progresso da terra, estávamos entre os que faziam as guerras, os que criticavam, os que jogavam pedra na cruz. Agora, já queremos concorrer entre aqueles construtores da Era Nova. Olha como melhoramos. Olha como é bela a lei de Deus, como nos oportuniza o recomeço. Então, já finalizando, minhas irmãs e meus irmãos, nos ensina a sabedoria judaica que a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto é apenas uma. Nós vemos o Mar da Galileia extremamente piscoso, muitos peixes, né? As pescarias todas ali ao tempo de Jesus, todas aquelas passagens, extremamente fértil, produtivo, e o Mar Morto parado, inerte, sem vida. E a sabedoria judaica ensina que a diferença é: as águas vêm do Monte Hermon e o Mar da Galileia as recebe e doa. Recebe e doa. O Mar Morto não. Recebe e a água fica ali estagnada. Um ato de egoísmo. Então que sejamos servidores como o Mar da Galileia. Tudo que a vida nos dá, retribuamos. Passemos adiante. Porque nenhuma árvore se alimenta de seu próprio fruto. Nenhum rio bebe de sua própria água. Uma lição da natureza nos convidando a servir. Para não ficarmos egoisticamente fechados em nós mesmos e estagnados como um mar morto. Muita luz, muita paz e muito amor para todos. Gratidão, Thales. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. Aproveitem o momento, nós temos um tempinho aí. É muito importante essa fala, que trazendo para nós as lembranças de Amélia Rodrigues, e a gente lembra de uma frase que ela deixa para a nossa reflexão também, que a misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência que dialoga e vence o instinto. Dentro dessas colocações do Tales, impressionante. E uma das mensagens que a Amélia Rodrigues nos deixa é aquele poema da gratidão. E maravilhoso, inesquecível, não é verdade? Verdade, né? Não, Thales? Sem dúvida nenhuma, foi uma gratidão
Acho que a gente não memoriza, eu não consigo memorizar tudo, obviamente, né? Mas a gente, quando escuta, né, traz um sentimento, aflora um sentimento íntimo dentro de nós. É lindo o poema, né? Lindíssimo. Principalmente quando ela inicia dizendo muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás. Olha que fascinante, né? Só isso a gente chega às lágrimas. É emocionante. Muito obrigada, Fernando, pela sua colaboração. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então só nos cabe agradecer. Como diz o poema, gratidão. Agradecer todas as oportunidades que nos são apresentadas, sejam pelas nossas necessidades ou pelas nossas escolhas, devemos agradecer. Devemos agradecer pela dor, agradecer pelo amor. Porque são escolhas, né? Enquanto espíritos que aqui estamos caminhando com as nossas imperfeições, nós buscamos a Deus, conscientes ou inconscientes, nós queremos estar próximo desse Pai amado. Não daquele Pai que até hoje ainda permanece aos olhos de muitos irmãos punitivo, né? Mas aquele Pai que Jesus nos apresenta como amor, como um símbolo da maior pureza que pode haver, amor. Então, que a nossa busca seja sempre estimulada pela nossa própria força, pela nossa própria vontade de transformar a nós mesmos. Em um momento em que o planeta passa por diversas guerras, em um momento em que muitos se vão e muitos chegam, que eles possam encontrar naqueles que aqui ainda se encontram esse estímulo de buscar, de melhorar. Que a transição, ela nos traz esse olhar, né, de tribulação, principalmente para aqueles que só enxergam o mal, né, só enxergam a dor, não percebem que ali está o amor também. Então, que essa nossa busca se intensifique cada vez mais e que venhamos aproveitar essa encarnação em que nos encontramos, nossa melhor encarnação, dizem os espíritos, né? Sempre a nossa melhor encarnação, aquela em que nós já perpassamos por algumas dificuldades, já nos permitimos estar com uma outra consciência, um novo olhar, como o Thales mesmo falou, temos que aproveitar o que podemos vir também em outras religiões, em outras doutrinas, mas aproveitar para servir. Porque no serviço, na semeadura, como ele bem disse, é que nós desenvolvemos dentro de nós os aprendizados. Deixamos aflorar a luz que existe dentro de nós. Essa luz que Jesus enxerga, mas que nós sempre ocultamos de nós mesmos. Porque ela aqui está. Como filhos do Deus de amor, do Deus de luz, é impossível que não haja luz dentro de cada um de nós. Tudo é uma questão de buscar. Essa semana, alguém me disse que tinha perdido a paz, né? Não conseguia encontrar sua paz devido à sua condição de impulsividade. Então, que nós busquemos olhar para nós mesmos. Muitas vezes, os impulsivos, e nos arrependemos logo em seguida daquilo que fizemos,
Então, que possamos pedir desculpas, que possamos pedir perdão, que possamos começar através desses pequeninos atos, nos unir mais àqueles que estão aos nossos lados, caminhando, sejam os familiares, né, ou sejam os amigos, que aí estão com um propósito. Então, é agradecer, como a Amélia diz, gratidão pela vida, por saber que somos amados por esse Pai. Que cada um de nós que aqui estamos hoje nas famílias que precisamos estar, com os amigos, e aqui, nesse momento, estudando. Olha que oportunidade maravilhosa. Aprender. E é tão simples, porque muitas vezes nós temos aquele sentimento, aquele conhecimento, mas não sabemos expressar. Então, nada melhor do que um sorriso e um cumprimento. Enquanto tantos transtornos mentais estão aí claramente se fazendo presente, enquanto a dor cega alguns, e possamos ser aqueles que sorriem, que cumprimentam, não esperando o retorno daquele sentimento que nós estamos a colocar pelo outro, mas cumprindo com as diretrizes do Mestre Jesus. E isso é muito importante, porque a vida é preciosa, é eterna, sem dúvida nenhuma. Mas importantíssima é essa encarnação. Então, que vamos trabalhar não só por sermos espíritas, mas, acima de tudo, por sermos espíritos. Então, eu agradeço a cada um de vocês. E peço a Deus, a prece vai ser só isso, gratidão. Peço a Deus que abençoe e ilumine cada vez mais cada um de nós e todos aqueles que caminham em sua criação, não só neste planeta, como nos demais. Não só os encarnados, mas também os desencarnados. E até semana que vem. Luz e paz para todos. Assim seja.